Eu achei lindo, professor Jorge. Hoje a manhã foi linda. O senhor dizendo que... Senhor não, você dizendo, me permita, desculpa. Você dizendo que foi a Justiça Estadual. Imagine um magistrado do trabalho sair do gabinete dele. Já virou exemplo para mim em qualquer sala de aula ou palestra. Obrigada, e eu espero ter contribuído aí um pouquinho para as reflexões, professor Jorge. Obrigada. O painel começou muito bem mesmo. É sempre um prazer ouvir a Gisele. Compreendam a crueldade da posição da mesa, de ficar com a plaquinha. Então, compreendam a crueldade e tolerem aquele que tem o incômodo dever de fazê-lo, né? Não me queiram tão mal por isso, né? Bom, mas prosseguindo, a doutora Claudine vai fazer a sua manifestação. Doutora Claudine, a senhora tem a palavra. Muito bom dia a todos, e como o tempo é muito curto, eu vou economizar nos cumprimentos. Na pessoa do presidente, doutor Francisco Sérgio Silva Rocha, eu vou cumprimentar todos os meus colegas de mesa e todos os aqui presentes, magistrados e servidores. O convite nos foi feito e foi dito que o tema era livre. O tempo é escasso, mas o tema era livre. Então, eu procurei pensar de alguma leitura que eu já fiz do novo CPC, alguma coisa que fosse concretamente aplicável ao processo do trabalho. Sabemos que existe muita divergência e eu tive dificuldade de achar alguma coisa que fosse aplicável. E eu quero apenas divergir de uma fala do colega Souto Maior, porque ele disse que ele foi taxado de radical e quem aplica tudo era noutra categoria que eu já não me lembro mais. Mas quem aplica tudo é radical também. O radical é o nada e o tudo, né? Então, fique satisfeito, colega. Porque aqueles que dizem que é para aplicar tudo e abandonar por completo a CLT também são radicais. E, além de serem radicais, estão fora do contexto do ordenamento jurídico trabalhista. Porque é incompatível essa aplicação cega e ilimitada das novas regras do processo civil ao processo de trabalho. Eu descobri no novo CPC, e aí eu disse que eu fiz uma leitura, eu digo que eu procurei fazer uma leitura, porque eu sempre fui uma defensora ardorosa do processo do trabalho. A doutora Gisele gosta de determinado artigo, dorme com ele. O meu era o 765 da CLT. Eu adoro o 765, aquele que diz que o juiz tem ampla liberdade. Eu adoro isso, ampla liberdade para conduzir, velar pela solução célere e determinar qualquer diligência. Eu usei demais, eu uso demais o 765, usava até automaticamente. Eu me lembro que uma vez numa audiência tem negócio de protesto, não sei o que, a gente determina a diligência. Eu, com base no 765, eu já multei testemunha. Tudo bem, não foi mantido no tribunal, mas eu usei lá. 765, a testemunha veio, estava lendo lá a contestação, decorando para poder vir ser testemunha. Eu apliquei com base no 765. Mas eu usava tanto 765 em audiência que eu me lembro que uma vez a advogada pediu a palavra e eu pensei que era de uma decisão anterior. Eu disse, doutora, o 765. Ela, não, eu só ia dizer que eu fui aluna da sua mãe. Aí eu disse, não, então, daí não cabe o 765, mas enfim. Mas eu gosto muito desse dispositivo, o 832, eu utilizo, mas o que eu acho, principalmente para nós, julgadores, e aqui eu sei que tem muitos servidores que são assistentes, assessores, então eu acho muito pertinente falar isso, nós não podemos perder de vista o que o processo é. E o que é que o processo é? O processo é instrumento. Instrumento para quê? Para a concretude do direito das partes, para a concretude do crédito reconhecido no título executivo. Toda vez que você for analisar para verificar se uma determinada regra é aplicável ou não, pense no processo como instrumento. Analise aquela regra e verifique se ela vai servir para
Para quê? Para o processo em si? Não, para a concretude do direito. Se você está na fase de conhecimento, para você investigar quem é que tem o direito que está sendo debatido ali naquele processo. E se você está na fase de execução, para saber como, de melhor maneira e da forma mais célere possível, você pode entregar a prestação jurisdicional de forma efetiva. Então, todo e qualquer regramento deve ser pensado com a finalidade do processo, que é ser instrumento, não é fim em si mesmo. É realizar aquilo que está em debate ou aquilo que já foi consagrado no título executivo. E nesse ponto, nós temos que ler as normas processuais com uma mente, digamos assim, um pouco, né, generosa para este objetivo. Aquilo vai servir? Esse debate vai servir? Eu posso ultrapassar, eu como magistrada, eu tenho meu entendimento, mas o processo não serve para o meu ego. O processo não serve para eu colocar lá no papel aquilo que eu entendo, aquilo que eu defendo em palestra. Não, o processo tem que servir lá para aquele direito que está ali, que é concreto. Então, eu posso ultrapassar, eu posso abandonar aquilo que eu penso para aplicar aquilo lá, porque aquilo vai servir para a concretude do direito reconhecido no título. Então, é isso que eu vou fazer, porque esse que é o papel do magistrado. O papel do magistrado. E aí, nesse ponto, eu concordo com a doutora Gisele quando diz que o juiz gestor não é ruim, porque ele tem que objetivar o fim do processo, mas não é o fim indo para o arquivo, seja ele o arquivo eletrônico na caixinha lá do PJE, seja o arquivo físico. É a efetiva entrega da prestação jurisdicional. O processo tem que servir para isso, ele tem que ser instrumento disso, ele tem que ser útil para isso. Nesse aspecto, eu acho que o novo CPC ele trouxe uma novidade boa, que é a questão da valorização do dever de boa-fé. E foi nesse aspecto que eu escolhi para falar aqui. Aquele dever que antigamente, no atual, eu já estou falando antigamente, já estou em 2016, é porque eu só volto para a jurisdição em 2016. Então, aquele dever de lealdade e boa-fé, que antes estava no artigo 14, lá como os deveres gerais da parte, a expressão lealdade foi suprimida. Mas o dever de boa-fé, eu penso que ele foi elevado de status, porque ele não consta mais lá no mesmo artigo correlato. Ele partiu, ele saiu e foi para o artigo 5º, no título que fala das normas fundamentais do processo civil. Normas fundamentais, aquilo que fundamenta, onde deve estar assentado todo o processo civil. E agora está lá no artigo 5º. Todas as pessoas, as partes, todo mundo que intervém no processo tem o dever de agir com boa-fé. E isso é irrelevante? Não, isso é relevantíssimo. Porque nós eliminamos o quê? A lide temerária, as procrastinações, todas as artimanhas processuais. Então, agora, eu penso que a repressão à boa-fé, à má-fé, aliás, ela ganhou um status muito maior, muito mais relevante, digamos assim, no novo Código de Processo Civil. E nós não podemos ignorar. Aqui eu vou falar nós juízes, porque frequentemente nós ignoramos. É raro, ou são poucas as vezes, que utilizamos as sanções processuais. Às vezes deixamos passar. Admitimos aquele embargo de declaração, que chegamos lá, dizemos que não tem omissão, não tem contrariedade, não tem obscuridade. Eu tenho uma ressalva quanto a essa questão da obscuridade no processo do trabalho, mas não aplicamos a multa. Não tinha nada. Ah, mas é direito da parte interpor embargo de declaração. Onde está previsto esse direito? Nem está no Código atual e nem está no novo. Então, nós precisamos começar, porque nós temos o dever também de contribuir. Bem a propósito do que a doutora Gisele falou, a MB desenvolveu uma pesquisa sobre o excesso de processos, e nós temos 100 milhões de processos no Brasil, e isso para 16.500 magistrados.
O negócio é tão grande que olhem para a pessoa que está ou do lado ou atrás de vocês ou ela tem um processo na justiça, porque para cada 2 habitantes, 1 tem uma ação judicial. Então, você vai poder sobreviver com isso? Não. Por isso até que a campanha não deixa o judiciário parar. Porque vai parar um dia se nós não tomarmos uma atitude. E eu acho que esse caminho das sanções processuais é um bom caminho, sabe? É a oneração no bolso daquela parte que quer procrastinar, da parte que quer usar o processo com objetivo ilícito. E aqui eu acho que houve um avanço. Por quê? Além do dever de boa-fé ter sido elevado ao status de norma fundamental do processo, nós tivemos a elevação da sanção da litigância de má-fé, que antes era no máximo 1% e agora é no mínimo 1%, no máximo 10%. Então, já é isso. E a indenização pelos danos causados à parte, que antes era no máximo 20%, agora nem limite tem. É a critério do juiz ou em liquidação. Então, está em nossas mãos construir um processo que seja efetivamente instrumento para a concretude do direito das partes, ou das normas constitucionais, ou, no caso do processo da execução, a garantia da entrega efetiva da prestação jurisdicional. Eu disse ainda há pouco das alterações com base dos embargos de declaração. Eu sei que nós, magistrados, vamos ter esse problema. É unânime entre nós que nós não vamos aplicar o 489, o parágrafo 1º do 489 do novo CPC. Mas acontece que agora ele está expressamente referido nas hipóteses de embargos de declaração. E aí eu me vi recuperando o entendimento que eu adotei logo quando veio uma alteração da CLT em 2000, que foi incluído os embargos de declaração. Eu cheguei a sustentar em várias decisões minhas de embargo de declaração que, segundo a regra do CLT, obscuridade não é motivação para embargo de declaração no processo do trabalho. Infelizmente, não teve eco. E eu acabei abandonando essa tese, porque foi 100% rejeitada na instância superior. E algumas vezes os embargos até voltaram, e aí eu não estava agindo na celeridade do processo. Eu estava criando, era um incidente a mais no processo. Então, eu acabei revendo minha posição. Acho que agora eu vou voltar para ela, porque aí eu vou decidir que, em matéria de embargo de declaração, eu vou me ater ao artigo 897-A da CLT, para fugir de qualquer questionamento com relação ao CPC. Porque lá no CPC agora diz que os embargos de declaração cabem naquelas hipóteses, ainda tem outra, digamos assim, que esse eu acho incompatível, que aumentaram. Agora é obscuridade, contradição, omissão e erro material, não é? E mais as hipóteses do 489, que considera a omissão. Vício de fundamentação, supostamente, as hipóteses do parágrafo 1º do 489. A CLT não diz isso. A CLT diz que cabem embargos no prazo de 5 dias, admitido o efeito modificativo, e aí foi a interpretação que a maioria das turmas do tribunal deu para rejeitar a minha tese, admitido o efeito modificativo no caso de omissão ou contradição. Para mim era claro, se só fala em omissão e contradição, aliás, são 3 as hipóteses da CLT, omissão, contradição e erro na apreciação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, que, aliás, isso só vale para os embargos de declaração interpostos na segunda instância. Então, eram essas 3 hipóteses. Erro material, correção de erro material, no processo do trabalho é por simples petição. Ah, mas é melhor que conste no embargo de declaração? Não, senhor, não é melhor coisa nenhuma, porque simples petição não interrompe o prazo para o recurso ordinário, nem para o recurso de revista. Não é? E pode ser feito a qualquer tempo, não há prejuízo pela parte. Se é, de fato, erro material, então que continue assim. Nesse ponto, nesse aspecto, nós temos, sim, uma contradição entre a redação que vem
no novo CPC, com relação aos embargos de declaração, e aquilo que está na CLT. Vamos aplicar o novo CPC? Não, porque não houve revogação da CLT. Se a CLT diz que o erro material é por simples petição e não é matéria para embargos, continuamos na mesma. Se a parte usar os embargos só para apontar erro material, e se eu demorar um pouquinho mais no julgamento desses embargos, ela vai perder o prazo do recurso ordinário, porque eu posso receber como simples petição. Se não recebo como simples petição, é o que está escrito lá, pode ser alegado. Então, eu acho que nós temos que usar todos esses... o que há de bom, o que pode servir para nós, como bem disse a doutora Gisele, e o que não pode servir para nós. Todas essas regras, todas essas minúcias até mesmo do 489, do parágrafo 1º do 489, utilizemos, então, na remota hipótese de se achar que deve ser aplicado, que seja uma interpretação parcimoniosa, já que diz lá que é para rebater todos os fundamentos, desde que, em tese, possa infirmar o alegado pela parte contrária ou o resultado do julgamento. Isso eu acho que nós já fazemos. Quando a parte alega horas extras e a empresa diz que não tem horas extras, e nós decidimos que tem, mas a empresa lá põe um argumento alternativo de compensação, nós já somos obrigados a nos manifestar sobre a compensação. Então, ainda assim, ainda para aqueles que entendam que é possível trazer esses fundamentos, já está terminando. Aqui não tem aquele negócio de quando chegar na meta dobra, né, o tempo. Então não tem isso. Então acabou. Tem uma sanção no novo CPC. Tem um dispositivo relativo às custas que eu me lembrei que dá para eu aplicar naqueles embargos de terceiro preventivo, que muitos advogados têm o costume de, quando o embargo de terceiro é preventivo, ainda não houve constrição efetiva, ele coloca aquele fundamento lá de valor da causa de R$1.000 para efeitos fiscais. E agora o CPC diz que quem colocar o valor da causa irrisório, alguma coisa, você pode colocar as custas em até 10 vezes o salário mínimo. Então, esse também já dá... Eu acho que esse eu gostei também. Tem um dispositivo, uma sanção nova, não está no CPC atual. E é possível de aplicação, porque nós temos essas ocorrências aqui, que é a inclusão como ato atentatório à dignidade da justiça, e o CPC novo fez uma correção em relação ao antigo, não tem mais o ato atentatório à dignidade da jurisdição, agora é só ato atentatório à dignidade da justiça, e ele incluiu como ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação de vício infundado para obrigar a desistência da rematação. Eu já me deparei muitas vezes com esse tipo de argumento, não só pelo devedor, mas às vezes pelo próprio arrematante, que de alguma forma, embora não possamos provar, foi cooptado pelo devedor, e o devedor utiliza ali o arrematante para dizer, olha, eu quero arguir esse vício aqui para eu poder desistir da arrematação, para você poder desistir da arrematação sem ter que pagar o acréscimo, a multa de 20%. E aí isso agora é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e com a condenação não só das responsabilidades, mas da multa, e enfim, tudinho. Então, o arrematante, ele vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de tomar qualquer atitude, porque às vezes nós sabemos que ele acaba fazendo algum tipo de ajuste com o devedor, e para manipular ali no processo, e
e ele vai poder responder por isso. Existem outras modificações, outras sanções que estão previstas no CPC, no novo CPC. Eu acho que até por essa elevação do status, do dever de boa-fé, o novo CPC ele traz mais sanções processuais do que o atual, e eu acho que isso em algum momento ou em outro pode ser também aplicado. Em função do tempo, eram essas as colocações que eu queria trazer. Acho que tem outros aspectos do novo CPC bastante interessantes que nós devemos refletir, mas a mensagem principal que eu queria passar era essa, de uma maneira bem objetiva. Processo é instrumento, e ele tem que ser analisado com essa diretriz, com a diretriz de instrumento. Isso serve para cumprir os direitos das partes na fase de conhecimento, os direitos alegados, e na fase de execução, para a efetiva entrega da prestação jurisdicional? Sim, então eu vou aplicar. Não, então eu não vou aplicar. Eram essas minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, doutora Claudine, pelas suas considerações. E antes de passar a palavra ao nosso colega Henrique Mouta, eu queria um pequeno parêntese para agradecer penhoradamente ao colega Henrique Mouta pelo fato de estar aqui. Quem viria para o painel, o colega Pedro Bentes Pinheiro Filho, mas por um motivo de doença, Sua Excelência não pôde vir, e o professor Henrique Mouta, de modo assim, muito colaborativo, né? Colaborativo, companheiro, pôde vir aqui para que nós pudéssemos realizar esse painel. Então, é um agradecimento especial que faço ao Henrique Mouta, que veio aqui, aliás, como sempre, né, ajudando a escola a realizar a sua função. Professor Henrique, se eu tenho a palavra, tempo regimental não, tempo do cartazinho mesmo, né? É do cartazinho mesmo. Bom dia a todos. Como já mencionou o Dr. Sérgio Rocha, eu estou aqui substituindo e espero alcançar a expectativa que foi criada em relação à participação do nosso professor, amigo de muitos anos, professor Pedro Bentes, que em razão de saúde, ontem pela manhã entrou em contato comigo. Eu disse, claro, eu só tenho que me preparar um pouco, claro, e me foi colocado que o tema seria conflitos entre o novo CPC e o processo do trabalho. Até falei com a Claudine há pouco, dizendo que é tudo. Na verdade, é tudo. E então eu quero agradecer ao desembargador Sérgio Rocha pelo convite, mais uma vez renovando essa parceria com a escola, dizer que é sempre uma honra estar aqui com vocês, público que eu conheço há bastante tempo, muitas pessoas que estão aqui, e quero contribuir na medida do possível para os debates. Doutor Jorge, eu queria pedir desculpas, primeiramente também a Vossa Excelência, porque eu não consegui acompanhar a sua palestra, justamente porque eu fui avisado de última hora, estive aqui cedo e tive que adiantar algumas outras providências para poder estar aqui, até porque hoje eu passo a tarde toda em sala de aula, então eu tive esse intervalo de tempo para agilizar as outras providências como profissional que eu tive que fazer, e por isso eu cheguei há pouco, às 11 horas. Mas eu acho que eu poderei contribuir para os nossos debates. E quero dizer à Escola Judicial que esse momento, neste ano de 2015 que nós estamos vivendo, esse momento é muito especial. A história está passando na nossa frente. O que nós estamos debatendo no ano de 2015 será aplicável na nossa vida profissional, no mínimo nos próximos 40 anos, que é o tempo de vida que eu estou esperando para o novo CPC, que é o meu CPC, eu não quero estudar o próximo, o CPC de 2055, eu já não queria mais estar estudando. Mas é o tempo de validade, que foi a validade do Código de 73. Então, é muito importante esse momento. Várias escolas no Brasil inteiro estão promovendo esses debates, vários fóruns estão sendo criados no Brasil inteiro, não só o fórum de processualistas civis, mas também fórum de processualistas trabalhistas, fórum de processualistas eleitorais, e a própria escola e alguns TRTs estão criando enunciados interpretativos. Eu menciono aqui os enunciados da TRT da 18ª região. Então, é um momento muito específico, muito especial, porque nós vamos ter os primeiros anos de muitos embates interpretativos em relação à aplicação ou não do novo CPC. E o problema, ou a questão, ou a indagação maior, não envolve só o processo do trabalho. Como bem foi colocado
pela professora Gisele, passa pela interpretação dos outros sistemas onde o Código de Processo Civil se aplica. E menciono, por exemplo, eu já estive no TRE discutindo sobre o novo código, e também a expectativa é essa em relação ao que se aplica e o que não se aplica, como interpretar o artigo 15 para o âmbito eleitoral, para o âmbito do processo penal, para o âmbito do processo do trabalho. Então, essas colocações todas que são criadas aqui são colocações extremamente importantes, porque a história está passando na nossa frente. Até lembrei aqui, quando foi colocada aqui para a professora Gisele e a aplicação, eu lembrei, durante o projeto durante a tramitação do projeto do novo CPC, nós inspiramos no processo do trabalho, ao retirar, por exemplo, a recorribilidade imediata da maioria das interlocutórias. A maioria, acho que não estão no 1015, hoje não são recorríveis. Tanto é verdade que lá nós criamos, não durante o projeto, o protesto. E o protesto não foi objeto da sanção presidencial. Então lá, eles interpretam, nós vamos importar o protesto trabalhista na prática para evitar a preclusão das interlocutórias ou não? Já estamos com vários debates sobre a implementação na prática do protesto lá também. Ou seja, nós estamos dialogando e esse diálogo é muito importante. Eu começo a minha participação, desembargador Sérgio, querendo contribuir com todos vocês. E, repito, eu não tive a oportunidade de ouvir as suas palavras.